Olá, boa noite. Mais um dia aqui, Terapia do Esquema, de Jeffrey Young. E hoje a gente vai falar sobre o capítulo dos esquemas, né? Então, na semana passada, a gente falou nas estratégias detalhadas de tratamento de esquema do primeiro até o nono esquema. E hoje nós vamos falar do 10º até o 18º. Então, são 18 esquemas que Jeffrey Young sinaliza. E já começamos com o domínio dos limites prejudicados. Então, bora lá. Então, a terapia do esquema, o capítulo 7, parte 2, trata-se das estratégias detalhadas para o tratamento do esquema. Nosso último encontro, a gente viu os domínios desconexão e rejeição e autonomia e desempenho prejudicados. Dentre esses aí, a gente tem abandono, instabilidade, abuso, desconfiança, privação emocional, defectividade, vergonha, isolamento social e alienação. Dependência e incompetência, vulnerabilidade ao dano à doença, emaranhamento e subdesenvolvido e fracasso. Então, nós tivemos aí esses 9 domínios detalhados. Hoje a gente vai entrar nos limites prejudicados, no direcionamento para o outro, vigilância supervigilância e inibição. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Domínio dos limites prejudicados. A gente tem aí o arrogo e a grandiosidade. A apresentação típica do esquema é a seguinte: o paciente se sente especial e acredita que é o melhor do que outras pessoas. Então, ele tem essa grandeza de ser o melhor. Tem atos de egoísmo e grandiosidade. Insistem que devem dizer, fazer ou ter o que desejam, independente do custo a terceiros. Entre os comportamentos típicos estão a competitividade em excesso, o esnobismo, a dominação de outras pessoas, as afirmações de poder de maneira danosa e imposições de seu ponto de vista sobre de outras pessoas. Diferenciamos dois tipos de pacientes com esquema de arrogo. Os que têm arrogo puro, e o outro que tem o estilo narcisista. Então vamos entender cada um deles. Quando a gente fala que tem arrogo puro, é que foram simplesmente mimados, tratados com indulgência quando crianças e agem em consequência disso quanto adultos. Seu arrogo não é uma hipercompensação. Portanto, não se trata de uma maneira de enfrentar uma ameaça percebida. Para os pacientes de arrogo puro, via de regra, não há esquema subjacente a tratar. A parte central do tratamento é o estabelecimento de limites. Então, ele precisa entender esses limites, que não foi dado na infância. Nessa sessão, tratamos o arrogo puro, embora muitas das estratégias também sejam úteis como auxiliares, no tratamento de transtorno de personalidade narcisista, e o outro grupo de pacientes que chamamos de arrogo dependentes, ou seja, um misto dessas duas, que é o arrogo misto do esquema puro e o de narcisista. Esses pacientes sentem-se no direito de depender dos outros que cuidem deles. Já o arrogo com uma característica narcisista, na ampla literatura sobre transtorno de personalidade, eles comportam-se como merecedores para hipercompensar sentimentos subjacentes de defectividade, de privação emocional. Então, aí eles hipercompensam. E chamamos de narcisismo, de arrogo frágil. Então, a gente está falando de um arrogo puro, de um arrogo frágil e de um arrogo que é dependente, eles se mesclam, é misto. O foco do tratamento desse arrogo frágil está nos esquemas subjacentes de privação emocional e defectividade. Estabelecer limites é importante, mas não é o central. O objetivo do tratamento: aceitar o princípio de reciprocidade nas interações humanas. Tentar ensinar a esses pacientes a fundamental filosofia de que, quando se trata de valor, todas as pessoas são iguais e merecem direitos singulares. As principais estratégias do tratamento. Esses pacientes não procuram terapia voluntariamente. O narcisista é muito isso, né? Porque eles se sentem grandiosos, então para que tratar? Esses pacientes não procuram terapia voluntariamente, e sim porque alguém os força ou porque enfrentam alguma consequência negativa do seu arrogo. Ou seja, o problema, eles não vêm com eles vêm com outro. E aí procura uma terapia para entender como abafa esse outro, como lida com o comportamento desse outro. E o terapeuta estimula os pacientes a sentir empatia, a preocupação com outras pessoas, isto é, reconhecer o dano que causam quando fazem mal uso do poder sobre os outros indivíduos.
E as estratégias cognitivas utilizadas, elas entram aí como controle da raiva e treinamento de assertividade. Também são importantes para que o paciente aprenda a substituir posturas muito agressivas em relação às outras pessoas com posturas mais assertivas. Ou seja, não é com agressão que ele está acertando, né? Estratégias vivenciais utilizadas. O terapeuta entra na imagem como o adulto saudável que confronta empaticamente a criança com o arrogo, ensinando-lhe o princípio da reciprocidade, o que ele não teve na infância. Mais tarde, os pacientes entram nas imagens mentais nos próprios modos adultos saudáveis. Então, eles vão se comportar como adulto saudável, confrontando essa criança. Tá? Colocando essa criança, ensinando exatamente como ela lida com o outro, como ela solicita as coisas, como ela evidencia as coisas dela. Faz a reparação parental definindo limites sempre que o paciente se comporte de maneira que intimide ou humilhe ou expresse raiva indevidamente. Ele usa a relação terapêutica para apoiar o paciente sempre que ele admite uma fraqueza. Veja outras pessoas como iguais ou tenha sentimento de inferioridade. Ou seja, ele vai valorizar essas situações, porque ele está valorizando o ser humano, o indivíduo com falhas, o indivíduo que pode falhar e que ele vai continuar sendo aceito, né? Esse indivíduo que ele pode ser o que é, não precisa ser grandioso para ser aceito, tá? Em termos comportamentais, o terapeuta desestimula a ênfase exagerada dos pacientes em status, né, o dinheiro, o poder, e em outras qualidades superficiais, ao julgar-se a si e aos outros. Então, o narcísico ele vem muito nisso, né? Ele, como ele se sente grandioso, né? Quando ele olha para o outro, ele se compara e busca equivalências, né? Para haver algum tipo de aproximação ou combate. Isso a gente vai ver aí no outro capítulo mais adiante, que não será hoje. Problemas específicos desse esquema. Manter a motivação para mudar. Uma parcela importante dos pacientes com arrogo interrompe a terapia antes de melhorar. E o terapeuta precisa encontrar um ponto nevrálgico, isto é, aquilo em que o paciente se preocupa pelo seu arrogo ou grandiosidade e deve relembrá-lo permanentemente acerca das consequências negativas desse esquema. Tá? Então, falando-se de o domínio de limite prejudicado, esse a gente vai trabalhar a todo momento com essa conscientização e os danos que ela causa. O esquema de autocontrole e autodisciplina insuficiente do domínio dos limites prejudicados, ainda está dentro dele. O autocontrole e autodisciplina insuficientes, esse paciente, eles carecem das qualidades de autocontrole. E a outra qualidade é a autodisciplina. O autocontrole é a capacidade de dar os devidos limites às próprias emoções e impulsos. E a autodisciplina, a capacidade de tolerar tédio e frustrações por tempo suficiente para realizar tarefas. Esse daí que posterga, procrastina, tudo isso. Esses pacientes não conseguem restringir adequadamente suas emoções e impulsos. Em suas vidas pessoais e profissionais, apresentam uma dificuldade generalizada de adiar a gratificação de curto prazo para atingir objetivos de longo prazo. Então, é aquele momento que você está toda hora se colocando uma dopamina aí, né? Ou seja, eu peguei concluir essa etapa, eu já estou me gratificando. Eu não construo aquela motivação para uma jornada maior, tá? No extremo do espectro desse esquema, encontra-se os pacientes que parecem criança sem uma educação adequada. Em formas mais leves, os pacientes apresentam uma ênfase exagerada na evitação do desconforto. Aquilo dali vai me gerar trabalho, então eu evito. Então posterga, procrastina. Né? Preferem evitar a maior parte do sofrimento, conflito, confronto, responsabilidade, esforços, mesmo à custa de sua realização ou integridade pessoal. Entre os comportamentos típicos estão a impulsividade, a falta de concentração, a desorganização, a falta da disposição de persistir
em tarefas tediosas ou rotineiras, há expressões intensas de emoções como explosões de raiva, histeria e os atrasos ou irresponsabilidades habituais. Aplica-se a pacientes com dificuldade de se controlar ou de se disciplinar em uma ampla gama de situações, que não consegue limitar seus impulsos e suas emoções em muitas áreas da sua vida. Ou seja, não é algo pontual em uma área da vida. A vida desse paciente é assim, tá? As crianças são, por natureza, descontroladas e indisciplinadas. Por meio de uma vivência em nossa família e na nossa sociedade como um todo, aprendemos a ser mais controlados e disciplinados, ou seja, numa família que a gente coloca aí com uma lida no dia a dia normal, né, e uma sociedade que também te emplaca regras, a gente tem que saber remediar e controlar dentro também de uma forma de comportamento mais disciplinado, né? Então, em diversas áreas da nossa vida. Já esse paciente, ele não tem isso. Então, às vezes, outro problema, como o transtorno de déficit de atenção, TDAH, e a hiperatividade, torna-se difícil para a criança conseguir isso. O autismo está aí também. Então, aí já é uma outra situação. Aí a gente tem um transtorno. O modo impulsivo também é o modo com o qual alguém consegue ser espontâneo e desinibido. Uma pessoa nesse modo consegue ter lazer, ser leve, divertida. Há um aspecto positivo, mas quando em excesso, quando não está em equilíbrio com outros aspectos do seu próprio self, o custo excede o benefício e o modo torna-se destrutivo para aquele indivíduo, para ele mesmo. E o objetivo do tratamento: ajudar os pacientes a reconhecer o valor e abdicar da gratificação de curto prazo em nome de objetivos de longo prazo. As principais estratégias do tratamento. A ideia básica é que, entre o impulso e a razão, os pacientes devem aprender a inserir nisso daí, né, criar uma ponte chamada de pensamento. Né? Eles precisam aprender a refletir sobre a consequência de ceder ao impulso antes de agir a partir dele. Tá? E aí, ocasionalmente, os esquemas de autocontrole e autodisciplina insuficientes relacionam-se com outro, pode ser mais básico. Nesse caso, o terapeuta também deve tratar o esquema de forma mais nuclear. Por quê? Vamos colocar um exemplo aí. Às vezes o esquema vem à tona porque os pacientes suprimiram uma emoção por muito tempo. Isso costuma acontecer no esquema de subjugação, tá? A gente vai ver subjugação. E aí, as estratégias cognitivas utilizadas em tarefas de casa, os pacientes passam por uma série de atividades graduais, como se organizar, realizar atividades chatas ou rotineiras, ser pontual, impor-se a determinadas estruturas, a tolerar frustrações, limitar emoções e impulsos excessivos. Começam com tarefas simples, como reduzindo o grau de dificuldade, forçando-se a cumpri-las em um tempo limitado, e depois aumentam gradualmente esse tempo. E as estratégias vivenciais podem imaginar cenas passadas e atuais também, as quais demonstraram autocontrole ou autodisciplina insuficientes. Inicialmente, o terapeuta, depois o paciente, entra nessas cenas como adulto saudável que ajuda essa criança indisciplinada a exercer o controle dessas situações, dessas cenas. E logo depois, o terapeuta ele passa esse bastão para o paciente, porque o paciente a todo momento ele tem que construir essa figura, né, do adulto saudável. O terapeuta, muitos dos esquemas, ele é tido como modelo, mas depois quem tem que assumir esse papel é exatamente o paciente. Porque senão o paciente a todo momento, que não é nesse esquema, em mais grande parte de outros que nós vamos ver, tá? Ele fica dependente desse terapeuta. Em termos comportamentais, estabelece consequências por comportamentos inadequados, como atraso para sessões e descumprimento das tarefas de casa. Então, ele vai entender, e isso daí tem que ser acordado com antecedência, para que não vire uma desmotivação na terapia, mas tem que ser acordado que se ele não entregar, vai haver algum tipo de punição. E essa punição, a palavra nem é muito boa, mas a consequência em si, de repente, é reduzir a sessão. Isso aqui, se reduzir a sessão para ele não é uma consequência de, vamos colocar, de punição, entre aspas, tá? Então eu vou aumentar um tanto quanto aquela sessão, ou vai ter que fazer aquela tarefa junto com outra que vai ser dada.
Então ele precisa entender que existem consequências, tá? E moderar essas consequências para entender o custo-benefício de se fazer coisas a curto prazo e estender essa gratificação a longo prazo, ao longo de uma jornada. Os problemas específicos desse esquema parece de base biológica, o que se torna bastante difícil de mudar somente com a terapia. É o caso, por exemplo, de quando o paciente tem um problema de aprendizagem, como o transtorno de déficit de atenção, ou hiperatividade. Se o esquema tem base biológica, mesmo quando estão muito motivados e fazem grande esforço, os pacientes talvez não consigam desenvolver autocontrole e autodisciplina suficientes. Na prática, muitas vezes, não fica claro quando o esquema advém do temperamento e quando os limites insuficientes estão na infância. E no modo de pacientes com dificuldades persistentes de combater o esquema, apesar de um aparente compromisso com a terapia, deve-se considerar, sim, a opção da medicação, tá? E aí a gente entra num outro domínio, o domínio do direcionamento para o outro. A subjugação, olha ela aqui. A apresentação típica desse esquema. Ele permite que outras pessoas o dominem, rende-se ao controle de outros por se sentirem coagidos pela ameaça da punição ou abandono. Esse esquema costuma levar o comportamento evitativo. E há duas formas. A primeira é a subjugação de necessidades, na qual o paciente subjuga os seus desejos, em vez deles, focam as demandas de outras pessoas. Ou seja, além deles subjugarem seus desejos, o foco deles é atender a outras pessoas. Tá? Ou seja, é colocar a necessidade do outro primeiro da necessidade dele. E a segunda é a subjugação de emoções, em que suprimem seus sentimentos, principalmente de raiva, porque temem a retaliação por parte de outras pessoas. Então, e isso daí está muito ligado também à questão da defectividade, tá? Então, essa retaliação do sentimento é se sentir falho, fraco, tá? Então, eles suprimem os seus sentimentos. A percepção que suas próprias necessidades e seus sentimentos não são válidos nem importantes para os outros indivíduos. O esquema quase sempre leva a um acúmulo de raiva, que se manifesta por meio de sintomas desadaptativos, como comportamentos passivo-agressivo, explosões descontroladas de raiva, sintomas psicossomáticos, isolamento afetivo, atuação e abuso de álcool e de drogas. Costumam apresentar um estilo de enfrentamento de resignação ao esquema. São excessivamente obedientes, ou seja, eles estão ali para realmente servir, supersensível ao sentimento de prisão. Sentem-se intimidados, assediados, impotentes. Sentem-se à mercê de figuras de autoridade. Como estas são mais fortes e mais poderosas, os pacientes devem se submeter a elas. O esquema envolve um nível importante de medo. Então, o medo, ele está emplacando nesse esquema. O medo de alguém importante ficar com raiva desse paciente e abandoná-lo. Olha outro sentimento aqui importante chegando. Rejeitá-lo ou criticá-lo. Esses pacientes suprimem suas necessidades e seus sentimentos não porque acham que deveriam, mas porque acham que precisa fazê-lo. Porque eles possuem um locus externo de controle, ou seja, o balizamento deles é de fora para dentro. É o que o outro enxerga de mim, é o que o outro vai pensar de mim, tá? Então, eu me privo, eu vou me subjugar para que eu atenda essa necessidade do outro, para existir também esse pertencimento e ser aceito. Os objetivos do tratamento: fazer com que os pacientes entendam que têm direito de expressar suas necessidades e seus sentimentos e que os expressem. Então, esse daí é o objetivo. Estimulamos os pacientes a buscarem relacionamentos com indivíduos que lhes permitam a expressar essas necessidades e sentimentos normais e evitem relações com os que não permitam. Porque, como eles têm essa resignação, a lógica é que eles busquem também um par, né, ou relações que o colocam, o reforcem naquela situação.
E as principais estratégias do tratamento? Todos os 4 tipos de estratégias de tratamento, cognitiva, vivencial, comportamental e relação terapêutica, são importantes para trabalhar esse esquema. As cognitivas, através do exame de evidências e da prescrição de experimentos comportamentais. Os pacientes aprendem que suas expectativas são exageradas. Ademais, é importante aprenderem que estão agindo de maneira saudável quando expressam a sua necessidade e seus sentimentos com adequação. As vivenciais. Em imagens mentais e dramatizações, os pacientes expressam raiva e afirmam seus direitos diante do pai e da mãe controladores. E outras figuras de autoridade, lembrando que é o responsável cuidador. Né? Muitas vezes o paciente com esse esquema possui problemas de expressar a raiva, sobretudo em relação ao pai ou à mãe, a quem eram submissos, a quem veem como uma postura hierárquica acima. Né? A raiva dá a motivação e a força motriz para lutar contra a passividade que quase sempre acompanha a subjugação. E em termos comportamentais, trabalhar a escolha de amigos e de parceiros que não sejam controladores, as técnicas de assertividade podem ajudá-los a aprender a verbalizar assertivamente as necessidades e seus sentimentos. E na relação terapêutica, a maioria dos pacientes subjugados inicialmente percebe o terapeuta como uma figura de autoridade, que deseja controlá-los e dominá-los. Olha aí. Para trabalhar, o terapeuta permite que o paciente escolha, durante o processo de tratamento, quais os problemas querem tratar, quais as técnicas querem aprender, quais as tarefas de casa querem realizar, e assim vai. Ele vai abrindo é, uma gama de opções para esse paciente, para que reforce esse lado de decisão, de busca, de controle e de exibição das suas necessidades. Falando sobre os problemas específicos desse esquema, o terapeuta auxilia o paciente a saber de antemão que levará algum tempo para encontrar esse equilíbrio necessário entre suprimir e expressar seus sentimentos e necessidades, que não deveriam julgar a si mesmo por isso de maneira muito rígida. Pelo contrário, de alguns terapeutas que gostam dessa deferência dos pacientes subjugados, eles podem involuntariamente reforçar essa característica, ou seja, é fácil conduzir um paciente subjugado como confundir um paciente subjugado como um bom paciente. Clinicamente, tem uma alta taxa de sucesso a subjugação. Então, trabalhar a questão, tanto cognitiva, vivencial, comportamental e terapêutica, na questão da subjugação, a um prazo um pouco mais longo, a taxa de sucesso é muito boa. Autossacrifício. Apresentação típica do esquema. O autossacrifício, assim como os outros, tem esquema também de subjugação. Olha, esse tem que antenar, porque senão ele mistura um com o outro. A gente falou de subjugação e agora a gente está falando de autossacrifício. Já vou dar aqui um spoiler. Autossacrifício, a gente age de uma forma de dentro para fora. Eu sei que eu preciso fazer isso em detrimento de mim, porque é certo para o outro. O subjugação é de fora para dentro. Eu tenho que fazer isso, não sei, eu tenho que fazer isso porque eu preciso ser aceito pelo outro, tá? Então já entra aí. E aí vem, apresenta um foco excessivo no atendimento das necessidades de outras pessoas em detrimento das suas próprias necessidades. Contudo, diferente daquelas, experimentam autossacrifício como algo voluntário. Eu estou fazendo porque eu quero. Porém, um locus interno de controle quer impedir que outras pessoas sofram. Olha o que eu acabei de falar. Eu vou resumindo as coisas e a gente vai aprendendo, né? Acabei de falar exatamente isso. Ou seja, é como eles suprimissem uma necessidade do outro porque eles têm esse dever, tá? Costuma resultar daquilo que acreditamos ser um temperamento altamente empático, uma sensibilidade aguda ao sofrimento alheio. Algumas pessoas sentem a dor psíquica de outras tão intensamente que têm alta motivação de aliviá-la ou impedi-la. Ou seja, eu estou sofrendo por você e eu preciso acalmar isso em você porque vai acalmar em mim.
O autossacrifício, muitas vezes, envolve um sentimento de responsabilidade exagerada com relação a terceiros e, portanto, coincidem com o conceito da codependência. Olha a situação, a codependência é que o outro também reforça isso e fica dependendo de mim, que me é a que entro no sacrifício, no autossacrifício, para te dar condições de agir ou viver numa estabilidade emocional, né? Suprir as suas necessidades. Então, é comum que os pacientes com esse esquema apresentam sintomas psicossomáticos, como dores de cabeça, problemas gastrointestinais, dor crônica ou fadiga. Os sintomas físicos proporcionam a esses pacientes uma forma de chamar atenção a si próprios, sem pedir diretamente, sem entender diretamente e sem que estejam conscientes disso. Eles não se concatenam que uma coisa está ligada à outra. Quase sempre tem um esquema de privação emocional que o acompanha. O pai ou a mãe geralmente é fraco, infantil, desamparado, doente, deprimido. Como adulto, desenvolve um esquema de autossacrifício para que assuma esse papel de criança parentalizada. Ou seja, é essa criança que vai dar o suporte àquela família, né? Dar o suporte àquela estrutura de grupo. E os objetivos do tratamento? Ensinar que todos possuem direitos iguais, a ter suas necessidades satisfeitas. Olha como ele confunde com a subjugação aí, que é muito parecida uma coisa com a outra, mas a forma de lidar é diferente. Ainda que considerem a si mesmos mais fortes do que outras pessoas, na realidade, a maioria deles foi emocionalmente privada de suas emoções. Outro importante objetivo do tratamento é ajudar a reconhecer que tem necessidades que não serão atendidas, mesmo que não estejam conscientes delas, e que possuem tanto direito a tê-las atendidas quanto outra pessoa, e pretende reduzir a sensação de super responsabilidade desses pacientes. Deixa eu colocar minha bateria aqui. As principais estratégias do tratamento. Todos os 4 tipos de estratégias de tratamento são importantes: cognitiva, vivencial, comportamental e relação terapêutica. A cognitiva, o terapeuta ajuda esse paciente a testar suas percepções exageradas de fragilidade e necessidades alheias e aumentar a consciência das suas próprias necessidades. Além disso, o terapeuta ajuda a se conscientizarem de outros esquemas subjacentes ao auto-sacrifício. Como observamos, o paciente com esse esquema quase sempre tem algum grau de privação emocional. Então, a defectividade também é um esquema comumente relacionado a isso. E esse paciente se doa mais para ele se sentir valorizado. E o abandono é outro, que pode ser um esquema ligado a esse. Os pacientes se sacrificam para impedir que outras pessoas vão embora, os abandone. O mesmo acontece em relação à dependência. Os pacientes se sacrificam para que a figura paterna e materna se mantenha ligada a eles e continue cuidando deles. A busca de aprovação também pode estar presente. Cuidam de outros para obter aprovação e reconhecimento. Tal desequilíbrio da relação de dar e receber. Olha quantos esquemas estão relacionados com autossacrifício. Esquemas de base, esquemas de infância, antes até mesmo da formação da linguagem. Estratégias vivenciais ajuda a se tomar consciência de sua privação emocional, tanto na infância quanto na atualidade. Os pacientes expressam tristeza e raiva em relação às suas necessidades emocionais não satisfeitas. Em imagens mentais, confrontam o pai ou a mãe que os privou. A pessoa autocentrada ou deprimida que não lhes deu carinho, escutou, protegeu, nem orientou. Em termos comportamentais, aprendem a solicitar diretamente o atendimento de suas necessidades e a parecer vulneráveis em vez de fortes. Aprendem a escolher parceiros fortes e que se doem para eles, sem ser frágeis e sem ser carentes. E em relação terapêutica, quando se discutem outras áreas de sua vida, os terapeutas devem mostrar que, embora dão atenção, não negam a si próprio. Ou seja, ele está falando aqui, essa frase, inclusive, eu tive que ler algumas vezes. Por quê? Porque Jeffrey Young está falando que, em todo o capítulo 7, ele está colocando que o terapeuta também ele pode ter alguns esquemas, tá?
E um esquema muito comum é do autossacrifício para ser aceito, tá? E isso daí pode acontecer do terapeuta ter, e aí esse terapeuta ele não pode simplesmente se doar ao paciente, mas mostrar que para ele, embora ele seja assim, ele dá holofote, ele dá atenção e ele não se nega a si mesmo. Então, para o terapeuta, ele tem que modelar e mostrar ao paciente que ele ali está em primeiro plano para cuidar do paciente sem abrir mão do que realmente ele tem de necessidades e sentimentos. É, Sempre que um paciente autossacrificador tenta cuidar do terapeuta, o terapeuta aponta o padrão por meio de confrontação empática, tá? E o problema específico desse esquema? Costuma-se atribuir um elevado valor cultural e religioso ao autossacrifício. Além disso, não se trata de um esquema disfuncional dentro de limites normais, pois é saudável sacrificar-se em certo ponto, em certo grau pelo outro. Ele se torna disfuncional quando excessivo. Para que configure um esquema desadaptativo, o autossacrifício de um paciente deve causar problemas a essa pessoa, gerar sintomas e produzir infelicidade nos relacionamentos interpessoais. E aí vamos para o outro: busca de aprovação ou busca de reconhecimento. A apresentação típica do esquema. Dão importância excessiva a obter aprovação e reconhecimento de outras pessoas, às custas de satisfazer suas próprias necessidades. Olha como eles se parecem com o outro. São detalhes que a gente vai diferenciar. É, às custas de satisfazer suas necessidades emocionais centrais e expressar suas inclinações naturais, como geralmente se concentram nas reações de outros em vez das suas próprias. Não consegue desenvolver um senso de self estável e orientado ao interior de si mesmo. Há dois subtipos. Voltam-se em demasia para o externo, visando obter a aprovação ou reconhecimento a fim de se sentir bem em relação a si mesmo. Primeiro, busca aprovação, querendo que todos gostem dele. E deseja se encaixar e ser aceito. Olha o pertencimento aqui. O segundo, busca reconhecimento, querendo ser aplaudido e admirado. Olha como também tem um pouco de narcísico aqui. Tendem ao narcisismo, conferindo ênfase exagerada ao status, poder, dinheiro, ascensão, tudo isso. Quando crianças aprendem a lutar por reconhecimento porque seus pais o estimulavam, pressionavam a isso. Os pais obtinham gratificação indireta, mas as crianças cresceram cada vez mais distanciadas dos seus próprios selfies, dos selfies verdadeiros, de suas necessidades emocionais, de suas inclinações naturais, fundamentais, tá? E em algum momento eu li aqui no livro que ele deu até um exemplo daquelas mães que querem que aquelas menininhas sejam misses, né? Que na verdade é para elas, né? É um reconhecimento para elas, e isso daí forçam as crianças a estarem num self que não é delas, né? Mas necessidades emocionais que elas não contemplam, mas que elas têm que existir com elas. O comportamento típico é a ênfase, acabei de falar, a ênfase à aparência, ao dinheiro, ao status, às realizações, ao sucesso, com vistas à obtenção de reconhecimento alheio. Os pacientes que sofrem de busca de reconhecimento talvez tentem obter elogios ou parecer presunçosos e se gabar das próprias realizações. Outras possibilidades é a sutileza, manipulando a conversa de forma subrepetícia para que possam citar suas próprias fontes de orgulho. Então, a repetidas vezes, né, para que isso daí seja enaltecido. Objetivos do tratamento. Pretende-se que os pacientes reconheçam que tem um self autêntico diferente do falso self, que busca a aprovação de outros. Eles passaram a vida suprimindo as suas próprias emoções e inclinações naturais em nome da conquista de aprovação e de reconhecimento. Como seu verdadeiro self foi suprimido, e a busca de aprovação tem dirigido a sua vida, as necessidades emocionais fundamentais do paciente não foram satisfeitas. E o objetivo do tratamento é auxiliar os pacientes a se concentrar menos na obtenção de aprovação ou de reconhecimento de outras pessoas e mais em que são e qual é seu valor intrínseco. O que está aí por dentro dessa pessoa? Entender quem é ele.
Novamente, os 4 componentes cumprem papéis importantes no tratamento. Estratégia cognitiva, vivencial, comportamental e relação terapêutica. A cognitiva, expressar o verdadeiro self em vez de buscar aprovação alheia. É natural desejar aprovação e reconhecimento, mas, quando extremo, esse desejo se torna disfuncional. Os pacientes podem examinar os prós e os contras do esquema, pesando vantagens e desvantagens da descoberta de quem realmente são e agir a partir disso em relação à busca concentrada da obtenção de aprovação de outras pessoas. As estratégias vivenciais. A busca de aprovação constitui um modo aprendido na infância pelo paciente. O terapeuta auxilia a identificar esse modo, bem como o da criança vulnerável, usando qualquer nome que se enquadre com o paciente, né? Então, geralmente coloca aí um diminutivo para essa criança, no nome dessas crianças. E aí o paciente revive incidentes de busca de aprovação de um pai ou de uma mãe durante a infância e alterna entre os modos de busca de aprovação e criança vulnerável, expressando cada um deles em voz alta. Então, nesse caso, é o próprio paciente que vai fazer esse papel do ir e vir de uma criança vulnerável para o adulto saudável. E o terapeuta vai entrar exatamente acolhendo e dando uma fortaleza para ele ser mais assertivo nessas conduções. Em termos comportamentais, podem monitorar os próprios pensamentos e sentimentos e usar técnicas comportamentais para exercitar a ação a partir delas com mais frequência. Aprender a tolerar a desaprovação alheia é um objetivo comportamental importante. Os pacientes exercitam a aceitação de situações nas quais outras pessoas não lhes dão aprovação nem reconhecimento. Isso é importante para o paciente. E na relação terapêutica, o terapeuta observa para identificar casos que o paciente tende a obter aprovação ou reconhecimento no ato do SET, no ato da sessão. E esse padrão quase sempre surge e estimula o paciente a ser aberto e direto, em vez de esconder reações negativas. Então, o terapeuta, a todo momento, ele vai estar ponderando isso, tá? E os problemas específicos desse esquema. Os pacientes com esse esquema são, com facilidade, considerados equivocadamente indivíduos saudáveis. Olha só, é difícil identificar isso daí. Os terapeutas, às vezes, reforçam isso sem conhecer comportamentos provocados pelo esquema. E aí a gente volta lá atrás, quando a gente aprendeu em um dos capítulos, que é importante a gente colher os dados desse paciente com ele e com outros, para quê? Para exatamente começar a identificar esse mapeamento desses esquemas. Bora outro. Agora a gente entra na questão da supervigilância e inibição, é um domínio. E a supervigilância e a inibição, ela tem aí como uma dos esquemas a negatividade e o pessimismo. Isso, nossa, a gente vê em tantas pessoas. É a apresentação típica do esquema. Um foco generalizado e permanente nos aspectos negativos da vida, como sofrimento, morte, decepção, traição, fracasso, conflito, enquanto minimizam aspectos positivos, não exaltam esses aspectos positivos. Erros que podem levar ao colapso financeiro, perdas, humilhação social, flagrante em uma situação ruim ou perda do controle. Os pacientes se dedicam muito tempo se certificando de que não vão cometer esses erros. E são dados à reflexão excessiva para ver se de fato estão ali corretos. E a situação padrão, a situação da emoção padrão desse paciente é a ansiedade generalizada, né? Então, tem uma ansiedade absurda em estar exatamente vivenciando toda essa parte de olhar o mundo de uma forma negativa e péssima. Entre os sentimentos típicos estão a tensão, a preocupação crônica e as queixas, há indecisões e são comportamentos normais. Talvez seja difícil estar perto desses pacientes com esse esquema, porque não importa o que a gente diga, eles tendem a ver o lado negativo dos eventos, eles tendem a reduzir o que o outro fez. Sempre o copo vai estar vazio, né? Nunca vai estar completo. As estratégias de tratamento dependem de como o terapeuta conceitua as origens do esquema, que é aprendido basicamente na modelagem. Então, as estratégias de tratamento dependem de como o terapeuta conceitua
tá? E ele pode refletir numa tendência depressiva, à negatividade, ao pessimismo, que o paciente aprendeu com um dos pais, cujas atitudes internalizou como modo. Pode existir um histórico de perdas da infância, dificuldade que foi vivida. Nesse caso, o paciente se torna negativo e pessimista porque passaram por muitas adversidades desde cedo, e é muito difícil de superar nessa situação. Também pode configurar uma hipercompensação pelo esquema de privação emocional, ou seja, o paciente reclama para obter atenção e simpatia. Então, para ele, o mundo está todo ruim para que as pessoas olhem para ele, para que ele seja atendido, acolhido, suprimido. É, a... Para alguns pacientes, o esquema possui um componente e uma origem biológica, talvez relacionados com transtorno obsessivo compulsivo ou transtorno distímico. O transtorno, ó, lembrei, o transtorno distímico é quando existe aquela frequência triste ao longo da vida, tá? É uma forma de mau humor, quase uma personalidade, personalidade desse indivíduo, tá? É, Os objetivos do tratamento: ajudar os pacientes a perdizer o futuro objetivamente de forma mais positiva. E as principais estratégias desse tratamento: identificar distorções cognitivas, modelagem, histórico de dificuldade, privação social, privação emocional ou biológico. Então, as principais estratégias, elas estão na identificação dessas distorções, tá? E aí vai se usar as estratégias cognitivas, vivenciais, comportamentais também, e as relações terapêuticas. Não, a relação nem entra muito aqui. Então, as cognitivas: usar cartão-lembretes, realizar diálogo entre o polo provado do esquema e o polo saudável, né? Provocado pelo esquema e o polo saudável, fazer previsões sobre o futuro e observar a baixa frequência com que as suas expectativas negativas se confirmam. E os pacientes monitoram seus pensamentos negativos e pessimistas e exercitam uma observação mais objetiva da vida, com base na evidência lógicas e empíricas. Além disso, quando o paciente apresenta um histórico de eventos negativos no passado, né, ele vem aí ajudar a analisar e a distinguir tanto o presente quanto o futuro. É, o, é, Tanto o presente quanto o futuro desse passado. Então, o que eu estou vivendo aqui é ainda uma realidade do passado? O que eu consigo projetar do futuro? Eu vou levar esse passado já foi vivido, já foi estancado, né? Então é importante que ele dê essa jornada de vida e dê essa concretude de conquista. Quando cumpre uma função de proteção, né, a privação emocional aqui, auxiliar a questionar a ideia de que é melhor assumir uma perspectiva negativa ou pessimista para que não haja decepções. E essa ideia geralmente está equivocada do paciente, porque se o paciente faz isso, ele só está reforçando, tá? E não se sente muito melhor por ter se preocupado com isso. Se esperam que algo dê certo e dá errado, e não se sentem também pior. O que quer que ganhe ao antecipar a consequência negativa não compensa o custo de viver. Então é isso daí que a gente tem que trazer à tona no momento das sessões, né? Essas tensões cotidianas, ele deixa de viver o presente e construir esse futuro. Os pacientes listam as vantagens e desvantagens de pressupor o pior e experimentam ambas as posições, observando seus efeitos sobre o próprio estado de espírito. Eles podem realizar diálogo com o polo negativo e pessimista, com o polo positivo e otimista. É, e já na estratégia vivenciais, conectam com seu modo criança feliz. Se a origem do esquema foi um pai e uma mãe negativa ou pessimista, os pacientes podem realizar diálogo com essas pessoas, questionando o pai e a mãe negativos e reassegurando essa criança preocupada, né? A criança expressa raiva em relação ao pai e à mãe negativo por ser uma presença tão negativa e estressante, e o terapeuta consegue dar uma parentalidade limitada ao promover esse luto sem reforçar o pessimismo das queixas, tá? Então ele dá esse carinho, ele consegue dar esse carinho e trabalhar esse pai, essa mãe que passaram, não que eles morreram, mas passou, e aquilo dali foi um momento
de queixas excessivas naquele momento, mas o paciente pode procurar a sua cura, tá? Isso daí é uma reparação parental limitada que se propõe aí a dar o luto sem reforçar o pessimismo e as queixas. E em termos comportamentais, a limitação do tempo que se passa ocupado com preocupações, estabelecendo tempo para se preocupar. Isso eu acho muito difícil, né, num primeiro momento, porque é mais complicado você segurar os pensamentos, né? Então, marcar tempo de se preocupar. Mas é um exercício. É um exercício que é plausível. E os problemas específicos com esse esquema? Costuma-se ser difícil de mudar. Não raro, os pacientes não se lembram de uma época que fossem menos pessimista e não imaginam de outra maneira. Para alguns pacientes, pode haver um componente biológico no hábito de se preocupar e talvez se acrescente medicação ao tratamento. Algumas vezes concluímos que medicamentos antidepressivos são muito úteis, especialmente os inibidores seletivos da captação dessa serotonina. E aí a gente entra para inibição, o antepenúltimo do esquema, inibição emocional. A apresentação típica do esquema. São contidos e excessivamente inibidos em relação à expressão de suas emoções. São emocionalmente pouco intensos em vez de emotivos expressivos, são controlados em vez de espontâneo. A origem mais comum dos esquemas de inibição emocional é a humilhação por pais e outras figuras de autoridade quando, em criança, demonstravam suas emoções espontaneamente. Aqui tem muito daquela fala, né? Engole esse choro, para de falar, cala a boca. Tem muito disso, tem muito disso. Essas expressões fortes. Muitos pacientes, homem não chora, tem isso, né? Muitos pacientes valorizam o autocontrole mais do que a intimidade nas interações humanas e temem que, se liberarem por completo as suas próprias emoções, podem perder totalmente o controle. Em última análise, receiam ser tomados pela vergonha ou causar alguma consequência grave, como punição ou abandono. Olha outro esquema que entrelaceia nisso aqui. Os pacientes com esse esquema exageram, inibindo e supercontrolando a criança espontânea, a ponto de esquecerem de ser naturais e lúdicos. Os pacientes com o esquema de inibição emocional e padrões inflexíveis têm maior probabilidade de preencher critérios de diagnóstico de transtorno de personalidade, obsessivo-compulsivo, dando que os dois esquemas juntos incluem a maioria dos critérios. Os objetivos do tratamento é ajudar esses pacientes a se tornarem mais expressivos e espontâneos emocionalmente. O tratamento auxilia os pacientes a discutir adequadamente, a expressar muitas das emoções que suprimem. Os pacientes aprendem a demonstrar raiva de formas apropriadas, realizar mais atividades por prazer, expressar afeto, falar de seus sentimentos. E as principais estratégias do tratamento são as comportamentais e as vivenciais. As cognitivas auxiliam o paciente a aceitar as vantagens de ser mais emotivo e assim tornar uma decisão de combater esse esquema. E o terapeuta apresenta esse processo de luta contra o esquema como uma busca desse equilíbrio de um espectro de emotividade e não tudo ou nada. Tá? Mas são as estratégias vivenciais e as comportamentais que mudam esse esquema. Ele possibilita as vivenciais que o paciente acesse suas emoções. Em imagem da infância, o adulto saudável ajuda essa criança inibida a expressar emoções que os pacientes suprimiram lá quando crianças. Inicialmente, o terapeuta, depois o paciente, representa esse adulto saudável, que confronta pai e mãe inibidor e estimula essa criança a expressar sentimentos, como raiva e amor, em imagens de situações atuais e futuras. O adulto saudável auxilia o paciente a enunciar emoções, estimular outros indivíduos a também que o façam. Então, é replicar essa emoção, né? Em termos comportamentais, inúmeras possibilidades para realizar dramatizações comportamentais e tarefas de casa. Os pacientes praticam a discussão de seus sentimentos com outras pessoas, expressando adequadamente sentimentos negativos e positivos, divertindo-se quando espontâneo, fazendo atividades de lazer. Inclusive, Jeffrey Young fala sobre também a questão do momento de sexo, trabalhar isso daí com o seu parceiro, tá?
Em relação terapêutica, um terapeuta mais expressivo e emotivo, em termos gerais, faz a reparação parental e proporciona a esse paciente um modelo. E os problemas específicos desse esquema? A expressão das emoções parece algo tão estranho aos pacientes com esse esquema, tão contrário ao que parece sua verdadeira natureza, que eles têm grande dificuldade de fazê-lo. O trabalho com os modos pode auxiliar os pacientes a acessar o seu polo saudável, que quer combater o esquema e expressar suas emoções abertamente, ou seja, a estratégia vivencial. E aí a gente entra nos padrões inflexíveis e postura crítica exagerada. A apresentação típica do esquema. Se mostram perfeccionistas e voltados para o desempenho, acreditam que devem se esforçar continuamente para atingir padrões demasiadamente altos, os quais são internalizados porque devem e não porque querem a aprovação dos outros. A emoção típica é a pressão permanente, pois face à possibilidade da perfeição. Perfeição é a palavra-chave desse esquema. O indivíduo deve sempre esforçar-se mais. Sentem ansiedade em relação à possibilidade do fracasso. Outro sentimento comum é a postura hipercrítica, tanto com relação a si mesmo quanto aos outros. E também sentem demasiada pressão temporal, muito para fazer em tão pouco tempo, resultando disso a exaustão. A irritabilidade, geralmente, porque não se faz coisa suficientemente rápido ou adequadamente. Outro sentimento comum também é a competitividade. E em seu perfeccionismos, em seu perfeccionismo, tais pacientes demonstram atenção desproporcional ao detalhe e costumam subestimar o quanto o seu desempenho é melhor do que o normal. Tem regras rígidas em inúmeras áreas da vida, como padrões éticos, culturais, religiosos demasiadamente elevados. Seu pensamento possui uma característica que é quase tudo ou nada. Pode ser falta de prazer na vida, problemas de saúde, baixa autoestima, é, relacionamentos íntimos e profissionais não satisfatórios, ou alguma outra forma de disfunção. Os objetivos do tratamento é reduzir seus padrões inflexíveis e sua postura hipercrítica. O objetivo é duplo: fazer com que tentem fazer menos com menos perfeição. Os pacientes tratados com sucesso têm um equilíbrio maior entre a realização e o prazer e se divertem assim como trabalham e não se preocupam tanto com a perda de tempo, nem se sentem culpados a respeito disso. E as principais estratégias desse tratamento? As estratégias cognitivas e comportamentais de tratamento são geralmente as mais importantes. A cognitiva questiona seu perfeccionismo. O paciente aprende a ver o desempenho como um espectro entre o imperfeito e o perfeito, com vários níveis intermediários, e não como uma oposição simples entre tudo ou nada. Eles realizam análise de custo-benefício sobre perpetuar seus padrões inflexíveis. E as estratégias vivenciais, a primeira origem mais comum é a internalização de um pai e de uma mãe com padrões elevados, né, o modo exigente. Quando a origem é essa, os exercícios vivenciais ajudam os pacientes a fortalecer uma parte do self que pode combater esse pai e essa mãe, dizendo: calma, não é bem assim. Pode ser um pouco menos. Eu posso ser um pouco menos e ser aceito. E a segunda origem é a compensação pelo esquema da defectividade, da falha. Os pacientes se sentem defectivos e hipercompensam tentando ser perfeitos. Quando a origem é essa, ajudar o paciente a se conscientizar do esquema de defectividade subjacente constitui uma parte importante desse tratamento. As estratégias vivenciais auxiliam o paciente a acessar a vergonha subjacente. E todos os exercícios aplicados ao esquema de defectividade se tornam importantes. Em termos comportamentais, experimentos comportamentais para ajudar a controlar o perfeccionismo, isto é, fazer menos e fazê-lo menos bem feitos. Alguns exemplos de experimentos comportamentais são agendar quanto tempo gastam com outras coisas, como a diversão e o envolvimento com outras pessoas queridas podem estabelecer relacionamentos mais produtivos e padrões mais reduzidos. Aprenderem a lutar contra a culpa é uma outra palavra muito intensa. Em relação ao terapeuta, ele usa a confrontação empática quando os padrões inflexíveis do paciente se manifestam na terapia. Por exemplo, quando o paciente preenche bem demais formulários ou realiza com muita perfeição as tarefas.
E os problemas específicos desse esquema? O maior obstáculo, de longe, é o ganho secundário oriundo do esquema. Existem muitos benefícios em fazer tudo tão bem feito. Muitos pacientes com esse esquema relutem em abdicar dos padrões inflexíveis, porque, para eles, parecem que os benefícios superam em muito os custos. E, por último, o esquema número 18, 18º esquema, postura punitiva. A apresentação típica desse esquema é os pacientes acreditam que as pessoas, incluindo eles próprios, devem ser severamente punidos por esses erros. Apresentam-se moralistas, intolerantes e consideram extremamente difícil perdoar erros em outros ou em si mesmos. A melhor forma de detectar esse esquema é através do tom de voz punitivo e acusador usado pelos pacientes quando alguém comete um erro. A postura punitiva costuma associar-se a outros esquemas, principalmente de padrões inflexíveis ou de defectividade. Quando padrões inflexíveis e se punem por não os cumprir, em vez de deprimidos e inadequados, não, em vez de simplesmente se sentir imperfeitos, apresentam um esquema de padrões inflexíveis e postura punitiva. Quando se sentem defectivos e se punem por isso, em lugar de simplesmente se sentir deprimidos e inadequados, tem um esquema de defectividade e postura punitiva. A maioria dos pacientes com personalidade borderline possui esquemas de defectividade e postura punitiva. O objetivo do tratamento, o objetivo fundamental é ajudar os pacientes a se tornar menos punitivos e a perdoarem mais a si e aos outros. Principais estratégias do tratamento. As estratégias cognitivas são importantes para construir a motivação para a mudança. A principal estratégia é educacional. Os pacientes exploram as vantagens e desvantagens da punição em relação ao perdão. E as estratégias cognitivas listam aí as consequências de punir uma pessoa e de perdoar e estimular que reflita sobre o próprio comportamento. Explorar as vantagens e desvantagens ajuda o paciente a aceitar intelectualmente que a punição não é uma forma eficaz de lidar com os equívocos. Realizam diálogos entre o polo que pune e o polo que perdoa, os quais ambos debatem. Inicialmente, o terapeuta representa um polo saudável e o paciente o polo não saudável. Com o tempo, o paciente representa ambos os polos para que esse diálogo comece a clarear a toda a parte de cognição e a reforçar o polo saudável. Estratégias vivenciais. Trata-se de externalizar e lutar com o modo pai e mãe punitivo. Em imagens mentais, os pacientes visualizam esse pai ou essa mãe falando com eles em tom de voz punitivo. Respondem dizendo: não vou mais lhe escutar. A punição não foi saudável de verdade para mim na infância. Não é saudável agora. Não vou me torturar por isso e não mais punir outras pessoas também, especialmente as que amo. E as estratégias comportamentais, ela vem aí praticar mais resposta de perdão em situações nas quais os pacientes possuem necessidades de culpar a si mesmo ou aos outros. Eles ensaiam comportamentos em exercício de imagens mentais ou de dramatizações com os terapeutas e depois realizam comportamentos com tarefas de casa, com outros, inclusive, com eles e com outros. Em relação terapêutica, a reparação parental limitada oferecida por ele enfatiza a compaixão em relação à punição. Os problemas específicos desse esquema. Ele pode ser mais difícil de mudar, especialmente quando se combina com os esquemas de defectividade. O sentimento de indignação moral e injustiça do paciente pode ser muito inflexível. E manter sua motivação para mudar é a chave desse tratamento. E com isso concluímos o capítulo 7. Até o próximo encontro.